Olá! A partir de agora você confere a semana, as principais notícias dos últimos dias em um único programa. As mudanças nos voos do aeroporto de Passo Fundo. A rota para Porto Alegre foi cancelada e outras duas confirmadas. As consequências que o excesso de chuva trouxe para a produção de leite aqui na região. Nossa equipe foi até São Domingos do Sul para conhecer a primeira prenda juvenil do estado. Já pensou em decorar sua casa com pneus? A gente mostra como transformar pneus em arte. E ainda a chance de voltar na história e conhecer como era uma viagem de Maria Fumaça. O destino da série Logo Ali é Piratuba, em Santa Catarina. O aeroporto de Passo Fundo está entre os maiores em fluxo de passageiros no estado. E nos últimos dias, os voos estão passando por mudanças. A rota para Porto Alegre foi cancelada e outras duas para Campinas, São Paulo e outra para Florianópolis foram confirmadas. Saguão movimentado e fila de espera. Esse movimento, que já é comum no aeroporto de Passo Fundo, tende a continuar, de certa forma, equilibrado. É que mesmo que o voo para Porto Alegre tenha sido cancelado, outros dois foram inclusos nas rotas da empresa Azul, a única que segue com o serviço em Passo Fundo. A partir de 1º de agosto, nenhum passageiro vai poder embarcar para a capital. O motivo, de acordo com a empresa Azul, é que essa rota vai ser reavaliada. Mas essa informação não agradou os usuários. Era um voo que facilitava bastante, tudo que o ônibus demora muito para chegar até lá. Então eu que sou de Erechim, acabo muitas vezes indo a Chapecó por essa questão dos horários dos voos e de ter mais opções de destinos, né? Nós gostaríamos muito de ter um acesso direto para São Paulo em algumas situações. Campinas é ótimo para conexões, mas o ideal seria também ter um voo direto para São Paulo. E para a capital, Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, que facilitaria muito. Então, a gente está muito limitado ainda. Certamente, acho que todos os usuários daqui entendem que é necessário ampliar esse número de conexões. Com a saída do voo para Porto Alegre, a Azul informou que a partir do 2º semestre, 2 rotas novas vão estar disponíveis aqui para a cidade. A primeira segue em direção de Florianópolis e deve durar todo o período de férias. A outra completa o quadro de viagens a Campinas, em São Paulo, com decolagens aos domingos. A empresa Avianca, que também era responsável pelo transporte aéreo na cidade, já não opera em Passo Fundo desde março. O motivo principal para isso seria o tamanho do aeroporto, que não comporta a nova frota da empresa. Por isso, na Câmara de Vereadores, uma comissão busca por investimentos para ampliar a estrutura. No próximo mês, a Prefeitura de Passo Fundo pretende abrir o edital de licitação para a obra que vai revitalizar a Avenida Brasil. Mas antes do início das obras, a Corsã está trocando a tubulação de água em alguns trechos. Quem transita pela Avenida Brasil, seja de a pé ou de carro, já deve ter notado que a pavimentação asfáltica está ruim. O mesmo pode-se dizer de alguns pontos do passeio de pedestres. O município está com previsão de abrir o edital para as obras na Avenida Brasil já no mês de julho. Porém, antes que as máquinas da empresa vencedora da licitação comecem a trabalhar, foi firmado um acordo entre Prefeitura e Corsã para fazer alguns ajustes na rede de tubulação da água. A Corsã já vem fazendo esse trabalho anterior ao início das obras de pavimentação, para que a base esteja toda pronta da rede de água, para que a gente possa fazer então a pavimentação final com a obra do PAC. Os funcionários da Companhia Rio-Grandense de Saneamento estão trocando a rede de água em pontos específicos do município. São ações pontuais antes da obra maior da avenida, que vai tratar da drenagem, pavimentação, dos passeios e da sinalização. De acordo com o secretário adjunto, em alguns trechos será feita a remoção total do pavimento e em outros apenas recapeamento. Vai depender do planejamento e do estudo de caso entre o poder público e a empresa licitada. A tubulação de esgoto vai ser junto com a obra do PAC. Exatamente. Foi feito um convênio, entre Prefeitura e Corsã, onde foi estabelecido que a substituição da rede de esgoto e a implantação dos locais de rede nova de esgoto seja feita durante a obra pela mesma empresa que vai realizar a pavimentação,
Isso visando uma maior agilidade na obra, né, com menores interferências durante a obra, e também nos facilita a fiscalização e nos diminui o custo final da obra também, né? Enquanto a obra não acontece, a Prefeitura está realizando a Operação Tapa Buracos, nos pontos mais críticos da avenida. A gente vai dividir a obra em módulos para que a gente consiga ter uma agilidade maior na obra, com o menor impacto possível à população, né? Sendo que o impacto ele vai haver, né? Não tem como a gente evitar isso, mas a gente vai fazer essa programação para que haja um menor impacto possível para a população. Mais de 120 mil veículos estão registrados em Passo Fundo. E quem circula pelo centro da cidade sabe o quanto é difícil encontrar uma vaga de estacionamento. Bom, os vereadores aprovaram um projeto que autoriza o estacionamento de qualquer veículo no espaço destinado para carga e descarga em determinados horários. Veja só. Você com certeza já viu um espaço desses pela cidade. É o carga e descarga, um lugar de acesso rápido para, como o próprio nome diz, carregar e descarregar qualquer coisa. Mas se hoje esse espaço pode ser usado por até 12 horas, alguns detalhes podem mudar. É que já foi aprovado na Câmara um projeto que reduz esse tempo pela metade. Ou seja, se o Poder Executivo concordar com a proposta, o tempo para carga e descarga aqui em Passo Fundo pode cair para 6 horas diárias. Por exemplo, agora é possível estacionar das 7 da manhã até as 7 da noite. A proposta do projeto é transformar esse horário em 2 turnos. Iria das 7 até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde até as 7 da noite. Nesse intervalo, das 10 da manhã até as 4 da tarde, o estacionamento ficaria liberado para qualquer tipo de veículo. Um dos motivos para uma possível implantação dessa lei aqui na cidade é pelo aumento da frota de Passo Fundo. Hoje são mais de 120 mil veículos registrados aqui no município. Mas, claro, tem uma classe, que é a dos empresários, que discorda totalmente dessa ideia. A gente tem em torno de 2.200, 2.300 clientes dia na nossa padaria aqui. Como é que vai ser ele chegar 2 horas da tarde e perguntar, tem cacetinho? Não, porque o nosso freteiro não conseguiu estacionar, porque a legislação agora permite os outros carros estão estacionados no estacionamento, o nosso freteiro, mesmo sendo um carro pequenininho, não consegue estacionar. A rotatividade é muito grande durante o dia. Nós sempre perecemos por isso aí. Eu tive na 7, 8 anos lá, saí de lá porque não dava mais, não tinha como. Nos diz respeito com carga e descarga sempre. E não tem estacionamento para os fregueses também, né? Então, 2 coisas que precisa. Não é um, é para todos. Mas um dos motivos para protocolar o projeto foi porque alguns desses pontos ficam ociosos durante o dia. Você vem no centro, você gasta teu combustível, você já paga estacionamento rotativo, aí você tem que entrar numa garagem particular e pagar mais ainda. Com isso, nós estamos viabilizando para o pessoal se adequar, fazer a entrega entre 7 e 10 horas e após as 16 horas. E, inclusive, o nosso projeto, ele define algumas áreas, ou seja, das 10 da manhã às 16 horas, todos nós poderemos estacionar no carga e descarga. E os motoristas, claro, são aqueles que se beneficiariam com a ideia. Mais espaço para todo mundo, né? Dividir um pouco, né? O projeto está sendo analisado pelo Poder Executivo e deve ser vetado ou sancionado nos próximos dias. Depois de 7 meses de treinamento com aulas teóricas e práticas, uma nova turma de soldados do Corpo de Bombeiros está prestes a se formar. No estado, cerca de 260 novos bombeiros vão fazer parte do efetivo. Aqui em Passo Fundo, 26 soldados estão em fase final de treinamento. O grito é de motivação e consciência do que aguarda esses profissionais daqui para frente. Eles fazem parte do grupo de 260 soldados que passam a integrar o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo, o quartel conta com 26 alunos. São militares que estão há 7 meses, o que equivale a 1.395 horas aula de treinamento. E as aulas foram teóricas, mas também, e na sua maioria, práticas. Teve tiro ao alvo, combate ao fogo, treinamento em situações com obstáculos,
resgate de acidentados, atividades aquáticas e resgate em incêndios. Nós fazemos aquilo que nós conseguimos fazer com esse efetivo, conseguimos gerenciar da melhor forma possível. E nós temos um efetivo muito bem treinado, muito capacitado para treinar para esse tipo de serviço e que cumpre a sua missão da melhor forma possível. Na fase final do treinamento, os soldados realizam muitas provas. As teóricas são feitas em sala de aula no modo tradicional. Já as práticas têm um peso maior e é onde mostra de fato se o futuro bombeiro está apto para enfrentar as diferentes situações do dia a dia. Nesta atividade, um teste para saber eficiência no manuseio de cordas. São 15 tipos diferentes de nós. Nó direito, pescador duplo, azelha em 8 costurado. E o soldado precisa saber todos, de cabeça. E neste teste, o tempo máximo é de 20 minutos para concluir a prova. O batalhão de Passo Fundo conta com soldados de várias partes do estado. O Juliano é de Palmeira das Missões. O nível de dificuldade de uma prova dessa? O nível, digamos, se tu não tiver um tato com o material e o treino diário, a dificuldade aumenta. Da cidade de Venâncio Aires, o Jackson também encontrou dificuldade para realizar a prova. Dominar e estar pronto para fazer a qualquer momento, a qualquer hora, sob estresse ou não. Por isso o tempo tem que fazer rápido, porque a situação às vezes exige velocidade, né? Sim, é a vida das pessoas que estão em risco, né? Então, quanto mais a gente for ágil e o serviço for bem feito, melhor para a pessoa e mais garantias a gente vai ter que ela saia bem da situação. Os dois têm consciência do quanto é importante uma prova como esta. Até porque, dominando a técnica, o soldado vai estar preparado para todas as situações nas mais diferentes práticas de salvamento. O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo conta hoje com 60 militares. São 2 quartéis na cidade. Juntos, possuem 6 caminhões e 2 ambulâncias. Estrutura para cobrir uma extensão de 200 quilômetros no norte gaúcho. Nós temos aqui a sede de batalhão em Passo Fundo, né, que comporta 2 companhias, uma em Erechim e outra em Passo Fundo, cada um com seus pelotões. Então nós temos uma dimensão territorial bastante grande. Então nós temos esse efetivo agora, nós não sabemos ainda se vamos ficar com os 26 formandos aqui ainda, mas que é muito importante para nós abastecermos não só a nossa área central aqui, mas também a nossa área periférica dos pelotões, né? Quando falamos em segurança, pode vir à mente o trabalho da Brigada Militar, mas segurança também é a união da comunidade escolar com a polícia para reduzir a violência e a criminalidade nas escolas e nas proximidades. Por isso, o trabalho de prevenção e repressão aos crimes e atos infracionais são ações feitas pelo policiamento comunitário. Nós temos preocupação com vocês e nós viemos aqui justamente preocupados com a segurança de vocês. A comunidade quer e mais tem direito à segurança. No ambiente escolar não é diferente. Por isso, algumas vezes ao ano, 26 policiais militares ocupam escolas, espaços públicos e privados para se aproximarem de crianças. Estes são alunos do 5º ao 9º ano da Escola de Ensino Fundamental Coronel Gervásio Lucasanes, que tem 40 anos de existência. Já esses formam o Núcleo de Policiamento Comunitário de Passo Fundo e estão aqui desenvolvendo ações educativas de não violência. É importante eles virem aqui para todo mundo saber qual que é os deveres, o que a gente não pode fazer dentro da escola e é mais seguro, né? Também, hoje aqui a gente veio por agendamento, né, por solicitação da escola, onde a gente vai conversar, interagir um pouquinho com a comunidade escolar, com os professores e alunos, levando uma cultura de paz, levando as questões realmente de segurança na escola, né, para os alunos. Vai aparecer numa ficha policial, vocês vinculados com um adolescente infrator.
E já pensou qual empresa que vai querer contratar um funcionário que tenha vinculado lá como adolescente infrator numa ocorrência de dano, por exemplo? Tudo isso porque as ações educativas não podem ser feitas apenas no momento das infrações. A defesa social da comunidade, principalmente junto às escolas e associações, são eficientes para orientar e prevenir. Teremos também à tarde essas ações nos outros bairros onde nós atuamos. E é importante iniciar com as crianças? É muito importante com as crianças, porque normalmente das crianças, né, que levam essa cultura para suas residências e são pessoas multiplicadoras da cultura de paz. Uma ação a mais, nós convidando o pessoal da brigada para agora virem trabalhar conosco. E os alunos, eles tomam consciência, porque eles estão percebendo que nós estamos preocupados. Os pais também percebem isso e nos ajudam nas casas deles também fazer essa orientação. E os alunos aqui na nossa escola, eles estão bem tranquilos, porque nós participamos no dia a dia. Os pais ficam seguros sabendo que teu filho está na escola, segura que tem um diretor que está ciente disso. Para não fazer errado, para não causar lesões, dano, alguma coisa assim, porque a gente vem aqui para estudar, né? E é isso. E estudar é importante, com segurança melhor ainda. Sim. As consequências que o excesso de chuva trouxe para a produção de leite aqui na região. E ainda a nossa equipe foi até São Domingos do Sul para conhecer a primeira prenda juvenil do estado. Já, nós já voltamos. Agora a gente te faz uma pergunta. Você sabe exatamente separar o seu resíduo? Bom, todo mundo tem dúvidas nessa hora. A boa notícia é que até o dia 16 do mês que vem, tudo vai poder ser descartado em um mesmo lugar. Aí é um espaço bem fácil de encontrar em Passo Fundo. Veja só. Plástico, pilha, lâmpada, papel, lata, vidro. Seja sincero, você sabe onde descartar tudo isso? Se a sua resposta foi no lixo, ela está quase certa. Esse material pode sim ir para o lixo, mas nunca para o lixo convencional, aquele que você tem na sua casa. No caso das pilhas, eletrodomésticos e lâmpadas, então, muita calma nessa hora. É que esses materiais são compostos de metais pesados que prejudicam e muito o meio ambiente. Por isso, se você está guardando aqueles papéis ou lâmpadas queimadas em casa já por algum tempo e não sabe onde descartar, a gente te dá uma ideia. Tem um ponto de coleta para todo esse material lá no estacionamento do Bela Tita Shopping. O objetivo é fazer com que as pessoas criem uma consciência referente ao meio ambiente, né? A questão de reciclagem, também a destinação correta de resíduos. A gente sabe que lâmpadas, pilhas, papéis, enfim, tudo isso que a gente está arrecadando aqui de fato faz parte do dia a dia de todo mundo, mas acaba quando a gente termina o uso aí se tornando um problema. Mas fique atento aos prazos, viu? O ponto fica aberto das 10 da manhã até as 10 da noite, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sábado. E lembrando também que essa campanha só dura até o dia 16 de julho. E o shopping é central, é de fácil acesso, e aquela pessoa que é nosso cliente, mas daqui a pouco, no dia que está com os resíduos ali no carro, ou que se organizou para trazer para o shopping, não vai vir para o shopping para fazer sua refeição, daqui a pouco ir no supermercado ou ir ao cinema, pode fazer o descarte, porque o estacionamento tem 15 minutos de cortesia, então não precisa pagar estacionamento. Vem, faz o seu descarte, é tempo suficiente para não pagar estacionamento. Do total, 13 empresas de coleta aqui da cidade vão receber todo o lixo descartado. A campanha é em parceria com o Senac, aqui de Passo Fundo. O excesso de chuva aqui na região, entre o final do mês de maio e início de junho, trouxe consequências também para os produtores de leite. O volume de produção caiu e o custo da alimentação dos animais tem aumentado. Na reportagem, a gente mostra alternativas que podem amenizar os estragos causados nas propriedades. Nessa propriedade, o alto volume das chuvas prejudicou o desenvolvimento das pastagens. O alimento faz com que as 200 vacas da fazenda tenham um desempenho adequado na produção. Eu estou hoje em 4.800, quer dizer, então
eu deixei de produzir mais. Eu deveria hoje estar acima de 5 mil litros, quer dizer, eu devo ter perdido aí, eu deixado de ganhar no mínimo 15%. Com a alimentação dos animais via pastagem que a gente consegue ter alguma lucratividade, né, e continuar no ramo. Ter uma reserva, como a silagem, por exemplo, pode ser uma alternativa para substituir o uso de alimentos volumosos, que é o caso do pasto. Aí é que entra a importância de ter um planejamento na produção leiteira. O alimento conservado passa pela silagem, por um bom planejamento das quantidades e da qualidade de silagem, passa pelo uso do feno ou do pré-secado, passam pelo maior uso da ração. Claro que quando você fala em ração, você aumenta o custo de produção, então não seria a primeira alternativa em termos de alimentação. Além destes problemas de alimentação, a chuva traz outras dificuldades. Entre elas, o barro em volta das instalações. O excesso de umidade não favorece o bem-estar do animal, contribuindo para a redução do leite e o aumento do risco de mastite. O manejo fica um pouco mais complicado, então você precisa preparar a sua propriedade utilizando o calçamento ao redor das instalações, utilizando o encascalhamento, utilizando alternativas como uma boa drenagem em torno das instalações para reduzir o acúmulo de água em torno dessas instalações e reduzir a produção de barro em torno dessas instalações. Então essa seria uma alternativa que reduziria o impacto das chuvas em cima da baixa qualidade do leite. É uma atividade difícil, uma atividade que exige, tecnicamente, nós temos de ser um excelente agricultor, em primeiro lugar, né? Temos de ter uma boa atividade veterinária, né? E nutrição e reprodução, quer dizer, é uma atividade que exige muito da gente, né? O Museu Histórico Regional de Passo Fundo está prestes a completar 40 anos. E você vai conhecer agora um pouco desse espaço nessas 4 décadas. Foram mais de 200 exposições e mais de 120 mil visitantes. Quantas histórias cabem dentro de um museu? E dentro de 4 décadas? No ano de 1976, um trabalho de conclusão de curso feito por alunas de Plástica e Desenho do Instituto de Artes da UPF propôs a criação de um museu histórico. A pesquisa gerou resultados e no ano de 1977, através de um decreto municipal, foi criado o Museu Histórico Cultural. Somente no ano de 1996 é que o espaço passou a ter o nome de Museu Histórico Regional, passando a ser administrado pela UPF em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo. Os museus representam espaços de guarda, né, e salvaguarda da memória de uma comunidade, né? E é isso que simboliza o Museu Histórico Regional para a comunidade de Passo Fundo também, né? É um espaço onde se guarda, onde se conserva e onde se mostra para a comunidade essa história através das exposições e das ações. O museu tem, nos últimos anos, se aproximado muito mais da comunidade, cumprido muito mais sua função social através de uma troca com a comunidade, apresentando essas exposições e principalmente construindo essas exposições em conjunto com a comunidade, apresentando para a comunidade não só a história dos vencedores, mas sim a história dos vencidos também. Desde a reabertura, o museu recebeu cerca de 4 mil doações. Hoje, o acervo tem mais de 13 mil itens, que ficam divididos em setores. Esse é o setor iconográfico. O que esse setor representa é uma inovação dentro do museu, que era um setor que não tinha, né? E o objetivo dele principal é a catalogação, né, dos objetos, enfim, que a comunidade tem, traz até o museu, faz a doação. E quando chegam aqui a gente faz a catalogação, atribui o número de registro, faz o processo documental formal, depois faz o recolhimento das informações e depois a gente passa, que é quando elas são acondicionadas nessas jaquetas. Antes disso, a higienização, né, que a gente mantém a conservação, procura manter conservado o objeto. A reserva técnica é um espaço primordial em qualquer museu, porque é onde estão condicionados os objetos que pertencem a ele.
Aqui no Museu Histórico a gente tem por volta de 8.000 objetos, todos eles são acondicionados da devida forma, da maneira possível, higienizados e principalmente em todo o controle da temperatura. Com a troca de informações e a tecnologia está mudando muito rapidamente, o nosso papel também, nós temos que nos reinventar para atrair novos públicos dentro de museus, para apresentar exposições de interesse da comunidade, contar de processos e transformações que vão ocorrendo nesses tempos todos, né? Antigamente tínhamos as fotografias impressas, hoje as fotografias são digitais. Como que o museu vai guardar isso dentro do seu acervo, né? Como que as pessoas estão guardando essas fotografias nos seus acervos particulares e como que isso vai para os museus posteriormente. No dia 6 de agosto, o Museu Histórico Regional vai completar 40 anos. Para ajudar a contar as histórias que passaram por aqui, uma campanha chamada Venha Fazer Parte dessa História convida a comunidade para compartilhar fotos que ajudem a reviver essas 4 décadas. Elas farão parte de uma exposição comemorativa. A exposição sobre os 40 anos do Museu Histórico, na verdade a gente quer contar um pouquinho dessa história. Nós acompanhamos, eu principalmente, estou acompanhando há 20 anos essa história, né? Então eu conheci o museu em 86, numa visita que eu fiz em Passo Fundo, e eu conheci esse espaço, mas o museu em si não tem esse registro. Como funcionavam as exposições, a gente sabe mais ou menos. Mas quem visitava, né, como é que era o processo de guarda desse acervo, como é que era esse contato com a comunidade. Essa história a gente não tem registrado aqui dentro, infelizmente. Então a gente iniciou com uma campanha, né, que a gente quer fazer para recolher esse material quem tem ainda na cidade. Queremos mostrar também, nesses 40 anos, né, a partir dos 20 que a gente trabalhou e conhece aqui dentro do museu, como que foram mudando as exposições museológicas, como que foram se atualizando o museu. Em outubro tem Jornada Nacional de Literatura e Jornadinha aqui na UPF. E para escolas e também a população já ir entrando no clima, foi lançado nesta semana um aplicativo com jogos e informações sobre as jornadas literárias. Um aplicativo para ser usado muitas e muitas vezes, que seja utilizado por crianças, mas também por adultos e que faça uma conexão do leitor com o mundo das letras, das artes e da cidade de Passo Fundo. É com essa proposta de inovação que foi lançado esta semana para professores e estudantes interessados na formação de leitores o Jornada App, aplicativo oficial da jornada e que tem como base obras literárias. Aquilo que nos preocupa, que nos envolve, aquilo para o qual nós estamos trabalhando é justamente a formação do leitor literário, né? Obviamente que as demais linguagens são muito importantes. Obviamente que o leitor deve transitar por múltiplas linguagens, deve reconhecer vários suportes, deve ter proficiência em vários códigos, isso é óbvio. Mas nós não podemos deixar de observar que é pela literatura e pela arte que ele vai constituir a sua subjetividade na maneira mais profunda e digna do seu ser. Para o desenvolvimento, o aplicativo contou com o apoio financeiro da empresa BS Bios de Passo Fundo. A gente está muito feliz de estar participando desse projeto, né? Um projeto inovador, né? Na cidade onde é a capital da literatura, envolvendo principalmente as crianças nesse projeto, usando a tecnologia que hoje é primordial para o desenvolvimento de todos, né? O sistema tem 2 funcionalidades e é para públicos diferentes. Um é o Jornada App na escola, game para alunos do 1º ao 9º ano e que faz parte das ações da pré-jornadinha. O outro é o projeto Transversais Rotas Leitoras. Destinado ao público jovem e adulto, o aplicativo faz a pessoa percorrer rotas pela cidade de Passo Fundo, caçando personagens e informações de obras indicadas para a jornada. Hoje nós teremos os aplicativos aqui sendo lançados, os alunos menores, os adolescentes poderão encontrar um material bastante rico, bastante atrativo, que farão certamente com que eles possam redescobrir, melhor dizendo, a leitura, né, o desejo pela leitura, o sabor da leitura nas suas vidas. O aplicativo já pode ser baixado nos 2 sistemas, Android e iOS. Para participar do game, a plataforma vai estar disponível só no dia 26 de junho.
As equipes terão pouco mais de 20 dias para cumprir todas as tarefas do jogo. Então, nesse momento, nós estamos implementando um aplicativo que vai ser utilizado tanto para a pré-jornada quanto para a pré-jornadinha, com o objetivo de formar leitores em múltiplas linguagens, mas que tenham no texto literário o centro da sua perspectiva. Nosso estado tem 30 regiões tradicionalistas. A nossa é a 7ª região e nos últimos anos conquistou títulos importantes no concurso de prendas. O último deles é de primeira prenda juvenil. Isadora Foch é de São Domingos do Sul, tem 15 anos e junto ao título ganhou a responsabilidade de representar o Rio Grande do Sul. Bom, para isso, ela passou 3 anos se preparando. Os estudos fazem parte da rotina da Isadora, que ficou 3 anos se dedicando bastante e conciliando a escola com as atividades de quem hoje está no primeiro ano do ensino médio, junto de concursos locais e regionais, também treinos. Para o concurso estadual vieram as leituras obrigatórias, mais de 20 livros, que preparam quem deseja alcançar o título de primeira prenda juvenil do estado, uma caminhada que para ela iniciou em 2009. A partir de 2009, eu iniciei dançando nas invernadas artísticas e por meio de um incentivo da minha antiga instrutora, que era a Madeline, eu resolvi participar do concurso interno de prendas em 2013 e acabei me classificando como primeira prenda juvenil. Com isso, eu tive a oportunidade de concorrer no concurso regional, porém eu não adquiri nenhuma classificação. E daí eu voltei no ano de 2015 para o concurso da entidade. Em 2016 eu concorri na região e daí adquiri o título de primeira prenda juvenil da 7ª região tradicionalista. E em maio desse ano eu tive então a oportunidade de representar a 7ª região na 47ª Ciranda Cultural de Prendas, na cidade de Bagé. Representando a 7ª região tradicionalista e o CTG Presília Serrana, a Isadora concorreu com 27 regiões do estado. Essas faixas e necessaires, também este camafeu, são os prêmios das etapas vencidas, que envolveram avaliações artísticas, prova oral, mostra folclórica e relatório de atividades. Isadora é natural de São Domingos do Sul, uma cidade pequena, prestes a completar 30 anos. A principal e mais recente conquista ela atribui à força da comunidade. Por mais que seja um município pequeno, todas as pessoas possuem capacidade de representar esse município, de representar o estado, desde que se dediquem para isso. E você se sente orgulhosa? Um pouco, claro. Na verdade, é uma recompensa que a gente recebe por anos de estudos. Na escola, eu procurava dar o máximo de mim para não levar nada para casa, para tentar fazer tudo na aula e economizar o tempo. E a partir daí eu percebi que eu tive muito apoio dos professores para isso, porque eles auxiliaram muito, principalmente na questão da redação. Minha professora de português me auxiliou muito. Eu vi que esse título atingiu toda a comunidade e atingiu também todas as camadas que compõem essa comunidade, porque desde a escola até os ensinamentos que a gente recebe em casa, nós aprendemos de uma forma ou outra a sermos humanos. E o que despertou o interesse da Isadora pelo CTG foi o acesso e a possibilidade de divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha. Com isso, ela também aprimorou habilidades e desenvolveu competências. A partir do momento que eu ingressei no tradicionalismo, eu deixei de ser uma pessoa muito tímida para conseguir pegar um microfone na mão e chegar no meio de uma multidão e começar a falar normalmente. E também por questão de redação, que eu aprendi a desenvolver por causa do concurso, e todas as outras habilidades que o concurso me possibilitou. E é isso que o concurso busca desenvolver mais, desenvolver as capacidades que nós temos, desde as capacidades intelectuais até as sentimentais, as emocionais, que são muito necessárias naquela hora em que o nervosismo tende a tomar conta do teu ser. Os compromissos são muitos para representar a família, os amigos, a cidade e os 497 municípios que formam o Rio Grande do Sul. Nós temos vários eventos
tanto com a gestão regional, que vai se despedir agora no dia 26 de junho, na cidade de Carazinho, e depois eu continuo meu trabalho como prenda do Estado, exercendo o cargo nas mais diversas funções, desde os eventos oficiais até as palestras em entidades, ou até mesmo em projetos que envolvam a comunidade, seja na minha cidade, seja nas cidades vizinhas ou até mesmo nas cidades mais longes. Acredito que as amizades vão prevalecer e nós vamos buscar ao máximo fortalecer os laços do movimento tradicionalista gaúcho e fortalecer o tradicionalismo até que ele alcance todos os cantos da nossa sociedade. Olha, agora eu quero te pedir para que você pense e responda rápido. Quantas são as suas senhas? E será que elas são seguras? Saiba que ter uma senha forte exige muito mais do que criatividade. Veja na dica do Conectados. Olá, meu nome é Adriano Teixeira, sou professor do curso de Ciência da Computação da UPF e minha senha não é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você sabe por que as senhas são tão importantes na sua vida? Não? Então fique conectado e eu vou te contar. No início de 2017, a empresa de segurança Keeper divulgou as senhas mais utilizadas em 2016. A listagem de senhas veio da análise de 10 milhões de senhas vazadas naquele ano. Mais uma vez, a senha mais utilizada no mundo foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em seguida, existem outras senhas recorrentes como 111 e password, que em português significa senha. Bem, em um mundo conectado e nas nuvens, a informação mais importante que você tem é a sua senha. Por isso eu quero te dar algumas dicas que podem aumentar a segurança dos teus dados na rede. Senhas seguras são compostas por letras e números. As letras devem alternar entre maiúsculo e minúsculo, não usando dados pessoais de qualquer tipo, ou qualquer tipo de sequência de teclas como as 6 primeiras do teclado alfabético, Q, W, E, R, T, Y, ou como nós a computação chamamos, QWERTY. Assim, quanto mais bagunçada a sua senha, mais difícil de descobri-la. Misturar números e caracteres, sinais de pontuação, letras maiúsculas e minúsculas compõem uma boa senha. Muitos serviços começam a implementar a verificação de segurança em 2 etapas, mas esse é um assunto para uma outra conexão. Agora, se você preza mesmo pela sua privacidade, aqui vai uma dica valiosa. Tenha senhas diferentes para diferentes sites e troque-as regularmente. Além de exercitar a sua memória, aumenta a segurança dos seus dados na internet. Vida longa e próspera para você! Já pensou em decorar sua casa com pneus? Depois do intervalo a gente mostra como transformar pneus em arte. E ainda uma viagem de Maria Fumaça que começa em Piratuba, Santa Catarina. A gente já volta. Já pensou em fazer a decoração da sua casa com pneu? Além de ser fácil de reutilizar, você gasta pouco e ainda ajuda o meio ambiente. E foi pensando nisso que um nordestino trouxe essa ideia para Passo Fundo. Olha só. Do Piauí, Zusa só tem lembranças. Há 18 anos escolheu Passo Fundo para abrir uma oficina de carros. Mestre em martelinho de ouro, aos poucos ele foi ganhando reconhecimento. Aí tive um convite para vir para o Rio Grande do Sul fazer trabalho. Falei, eu vou experimentar como é que é, mas achei que fosse mais perto de São Paulo, mas é longe, né? Mas mesmo assim eu vim. O martelinho de ouro é uma técnica artesanal para desamassar carros. Ganhou fama no estado de São Paulo no final do século XX e se espalhou por todo o Brasil. Mas Zusa ainda não estava contente. Como eu fui um cara que sempre gostei de arte, até de desenhar, coisa e tal, né? Aí eu vi eu estava olhando na internet e vi uns negócios feitos com pneu, umas cadeiras, umas poltronas de pneu. Eu falei, rapaz, dá pra gente fazer muita coisa de pneu, né? É com pneus que ele solta a imaginação. A preocupação e a criatividade do profissional com o meio ambiente têm ajudado a natureza. Comecei a fazer
essas mesas aqui do Inter, do Grêmio. Aí comecei a fazer os puffs do Inter, do Grêmio, mandei fazer aquela arte em cima. Aí eu fui pintando os pneus, fui botando as cores, fui inventando mais coisas, né? Mais arte. Aí comecei a fazer os pássaros, aí comecei a trabalhar nas cadeiras, vi que era bem legal, bem confortável, né? Para se ter uma ideia, um pneu leva em média 600 anos para se decompor. No Brasil, aproximadamente 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano. Esse número equivale a 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. É muito pneu. Isusa trabalha com aqueles que já não têm mais utilidade. É uma coisa bem feita para o resto da vida, são material forte, entendeu? Só que assim, para você trabalhar com pneu, você tem que saber trabalhar com pneu. Você não pode pegar um pneu desse aqui com arame para você fazer esse tipo de trabalho, que alguém vai cortar a mão, uma criança vai passar. Os parafusos são parafusos franceses que são colocados nas cadeiras, passar a lixadeira bem lixadinha, depois pintar bem no capricho, fica show de bola, fica coisa muito boa. Os pneus são recebidos através de doações. Com eles, Zusa faz poltronas, bancos, relógios, mesas. O tempo para fazer não passa de um dia e o valor varia de acordo com o pedido do cliente. Se a pessoa quiser, por exemplo, um arara, quer um galo, quer até um pavão de pneu, dá para fazer. Qualquer animal, se você quiser fazer, a gente faz. E assim, a gente vai criando coisa, vai criando e tem várias coisas que eu faço. Se você vai ver, são versões diferentes uma da outra, né? Cadeira diferente uma da outra, poltrona, né? Todo esse trabalho é feito nas horas de folga. Seu Zusa não tem muito lucro, mas para ele, isso é o que menos importa. A gente não ganha muito dinheiro com isso, né? Isso aqui é uma coisa pra gente ajudar a mesma natureza e fazer nas horas de folga e deixar as pessoas contentes. Em breve, eles vão lançar o primeiro disco com 10 músicas autorais. O acorde mostra um pouquinho do trabalho de um power trio aqui de Passo Fundo. É a banda Chapeleiros de Vênus. A formação é de um power trio que mistura elementos psicodélicos frenéticos e também contemporâneos, sem deixar de lado o bom e velho rock and roll e suas vertentes mais típicas. O acorde de hoje tem o prazer de receber a banda Chapeleiros de Vênus. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pra gente também. Vou mostrar a formação então. Aqui do meu lado eu tenho o Thiago Demarque, o Tiagão, ele que é responsável então pela guitarra e também é backing vocal. Temos também a Joana Demarque, a Jo, ela que é percussão. Temos aí também o William Novello, vocal e baixo, mais conhecido como Will. Bem, a banda Chapeleiro de Vênus, então, Chapeleiros de Vênus, ela conta aí com 3 anos quase de estrada e nasceu aí a partir de uma formação de irmãos? Como que é isso? Sim, na verdade, eu e o Thiago somos irmãos, a gente sempre tocou junto, na verdade até aprendemos a tocar o instrumento, tipo, na mesma época, tipo... Um certo dia, tipo, um belo dia, nós tava tocando no nosso apartamento e esse daqui bateu na nossa porta. Disse, queria formar uma banda, não sei o quê. No mesmo dia, ele pegou os instrumentos dele e foi assim, e o que surgiu, tipo, de uma amizade, assim, uma brincadeira, tá até hoje. E aí são quase 3 anos que vocês vêm atualmente muito focados na produção autoral e estão com um disco físico para ser lançado. Isso mesmo. Nós estamos gravando o nosso disco então na Music Class, em parceria com a Music Class, estúdio do qual nos patrocina, com a produção do Michel Correia, nosso amigão também. E esse disco tá para sair mais ou menos para fim desse ano, talvez início do ano que vem. É um disco que consta 10 faixas. Todas autorais. Todas autorais, tá lindão. Tá lindão. Já tem nome, pessoal? Ainda não, é algo sem nome ainda. O processo da escolha do nome é complicado. É verdade. Tá mais fácil gravar as músicas assim. Como a gente vinha falando também da questão do nome da banda de vocês, né? Que tem várias explicações aí de uma noite atípica. Uma noite atípica. Tá certo, então.
Vamos falar um pouquinho das influências da banda e propriamente das parcerias para as composições, em especial desse disco físico aí que vai ser lançado. Bom, a gente começou assim a ter uma ideia desde os anos 60, sabe, de influências como Pink Floyd, vai subindo. Beatles, Beatles. Rolling Stones. E até uma coisa mais atual como Arctic Monkeys, Muse. E no processo da criação das músicas a gente, às vezes o Will traz uma letra, assim, eu faço o instrumental dela, a Joana cria uma parte da letra, todo mundo vai se ajudando. As composições partem sempre de dentro da banda, mas somos todos nós que compomos, que tocamos e que bolamos o som. E para esse álbum nós estamos, com a participação do Michel Correia, nós estamos botando esse... A gente pega assim, uma essência das bandas tipo Muse, Arctic Monkeys, sabe? E mistura, mas misturado com os clássicos, sabe? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, da banda, conta aí com as redes sociais. Facebook, Instagram, tem nossa música no Spotify, todas as plataformas, SoundCloud. Dado o recado, então, muito obrigada, banda. Valeu mesmo. Bom trabalho e sucesso sempre, viu? Valeu. O Acorde de hoje conheceu, então, um pouquinho mais da banda Chapeleiros de Vênus. Na próxima semana a gente volta com mais arte, com mais cultura para você aí que nos assiste. Até mais. Sempre perde a direção. Não se atreva a entrar nesse vagão. E você ainda não sabe como aproveitar o seu fim de semana? Veja a nossa dica. Olá, eu sou Fernando Cordella, maestro e diretor artístico da Ozinca, da Orquestra Sinfônica de Carazinho. E gostaria de convidar vocês todos para assistir o concerto de encerramento das atividades da Academia de Música. Esse concerto será às 18 horas no auditório da UPF, do Campus Carazinho, e contará com a participação de solistas e alunos do projeto, inclusive, e será um lindo concerto. E, importante, entrada é franca. Espero vocês todos lá, então. E a nossa dica de cinema para este fim de semana é o longa Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Veja um trecho do filme. Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And then there was this boy, Jack Sparrow. Follow him in! He took everything from me and filled me with rage. There's nowhere to hide. Find Sparrow for me. From this moment on, we are to be allies. Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. Oh, monkey. I'm not looking for trouble. What a horrible way to live. You will pay for what you did to me. Ship are looking for Jack, so I'm going to swim for it. Karina, stop that. No, don't stop that. This has gone far enough. No, it has not. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept your cake hole shut. Você sabe como o sul do país se desenvolveu? Tem várias respostas para essa pergunta, foram vários os fatores que contribuíram para isso. Mas teve um detalhe bem interessante que fez muita diferença nesse processo. E para conhecer, não precisa ir muito longe, é logo ali.
Essa fumaça, que aparece tímida, tem um papel muito importante nessa história. Lá tem vários vagões e vários locomotivas. No início do século passado, esse momento era bem diferente. O trajeto, então, nem se fala. Estamos em Piratuba, Santa Catarina, praticamente na metade do caminho da primeira estrada ferroviária a ligar o Rio Grande do Sul a outras partes do país. O trajeto começava na estação de Itararé, São Paulo. De lá até Santa Maria, o ponto final, eram mais de 1.400 quilômetros. Hoje o que resta é um pequeno trecho que sai de Piratuba e anda 25 quilômetros até Marcelino Ramos, a primeira estação no Rio Grande do Sul. E é a partir desse trajeto que a gente pode fazer uma viagem no tempo. Agora a rota é toda turística. No total dá 1h30 de viagem até Marcelino Ramos. E durante o percurso, claro, tem muitas atrações que lembram um pouco da cultura local. E claro, também tem a passagem pela famosa Ponte de Ferro que faz divisa entre os dois estados. Agora a gente está aqui passando pela ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. São mais de 200 metros de uma estrutura que foi toda importada da Bélgica. E tudo isso, claro, aqui junto de uma máquina de mais de 100 anos. Com certeza é uma viagem muito interessante pela história do sul do país. E outra coisa que vale muito a pena conhecer é a locomotiva em si. No caso, a máquina que dá movimento para tudo isso aqui. Aqui é como se fosse o acelerador do carro e aqui é como se fossem as marchas do carro. Quanto mais para frente ela vai, é como se você estivesse na primeira, segunda, terceira marcha. Então você tem que conhecer ela para saber qual a relação perfeita para ter o melhor desempenho da locomotiva. Isso aí demora, eu não sei ainda, vou chegar lá. Recomenda a viagem para quem vem para cá? Ah, com certeza. A paisagem é maravilhosa. É um passeio pela história. Você resgata um sentimento, né? Normalmente nossos avós ou alguns casos pais, eles faziam essas viagens normalmente. Hoje você vir aqui fazer a passeio é fantástico, né? É um momento nostálgico. E olha, tem quem viaje por muito tempo para conhecer tudo isso. Um exemplo é a Margot, que veio do Chuí. Foram quantas horas de viagem? 18 horas. Valeu a pena? Valeu a pena. É muito lindo tudo aqui, muito lindo. Recomendo. Tem também quem atravessou a fronteira do Paraguai para conhecer melhor aqui a nossa região. Súper bien, estamos pasando de lo mejor, de lo mejor. Vamos a decirle a todos nuestros familiares y amigos que vengan acá la próxima vez para poder conocer. Essa locomotiva já tem mais de 100 anos. Saiu da fábrica dos Estados Unidos em 1913 e veio direto para o Brasil. Já os vagões são mais novos, eles foram construídos na década de 1940. Há pouco tempo eles foram também completamente restaurados. É uma recuperação de uma grande história, né? Que hoje foi tudo abandonado. Para quem nunca fez um passeio de Maria Fumaça, nunca andou de trem, né? Tanto para mim, que agora estou trabalhando, eu nunca tive acesso ao trem, como que funcionava, então para mim eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo esse trabalho, é maravilhoso. Depois da ponte, o trem logo chega na estação de Marcelino Ramos. Uma viagem dessas dura mais ou menos umas 3 horas entre ida e volta. O preço é de R$ 85. Se o passageiro quiser, ele pode participar de passeios tanto por Piratuba quanto por Marcelino Ramos.
E o programa A Semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. No final de semana que vem a gente volta para te manter bem informado. Até lá!